Identificação de aves é a mesma coisa que birdwatching? Existe diferença? Por que é importante reconhecer as espécies, investir tempo e dinheiro nisso? Quais são os benefícios em praticar o birdwatching? Tem efeito colateral? Eu sou Rita, bióloga, mestre em conservação da natureza, e você está no canal O Poder das Aves. Bem, o birdwatching é um termo reconhecido hoje mundialmente aí, e ele significa observação de aves. E parece ser fácil, né, sair, olhar, fotografar os passarinhos, mas a atividade ela é um pouco mais profunda e exige conhecimento técnico das espécies. Afinal, se você não consegue reconhecer as espécies, isto eu quero dizer, né, identificar a ave que está ali olhando para você no fundo dos seus olhos, né, que está na frente das suas lentes, você acaba perdendo a sensação de lifer, vamos dizer assim. Bom, o lifer é uma gíria utilizada entre os observadores de aves e quer dizer assim que é a primeira vez. Então é a primeira vez que você vê, é a primeira vez que você fotografa, é a primeira vez que você escuta, é a primeira vez que você grava, né? Então, o lifer é nada mais, nada menos do que o primeiro encontro com aquela espécie. E parece uma bobeira isso, mas quando você começa a estudar os passarinhos, começa a entender o que é a identificação de aves, você começa a sentir emoções, né, empolgação, é uma mistura de euforia com perplexidade, né? Às vezes é uma ave que você não esperava encontrar naquele ambiente, de repente meu Deus, tem essa ave aqui, nossa, não acredito. Nem hoje apareceu um garibaldi filhote no comedouro junto com o canário da terra. A gente ficou assim, nossa, que passarinho doido é esse que ele está fazendo aqui comendo? Mas é aquilo, né? E por mais que seja assim, a gente já tenha visto Garibaldi em outros lugares, também é uma sensação diferente quando você vê uma ave chegando no seu comedouro, chegando perto de você e ela nunca tinha estado ali antes. Então, sempre acontece essas sensações e é bem gostoso. Mas, assim, com a popularização da fotografia de aves, muita gente acaba ali confundindo, né? Acha que birdwatching resume-se em ir e fotografar a ave. E o birdwatching não é só a fotografias, né? As pessoas que fotografam, que não sabem reconhecer as diferentes espécies, elas nem imaginam a oportunidade que elas estão perdendo, porque quando você fotografa e consegue identificar a ave, você pode ter a sua própria biblioteca pessoal dos encontros alados que você já teve na vida. E eu estou falando da plataforma eBird. Lá você pode, né, submeter suas fotos, os seus avistamentos, os registros que você tem de vídeos, de gravações. Você pode ter o seu perfil aberto ou fechado, é gratuito. Você não precisa também expor os seus avistamentos, como eu comentei, né? O perfil pode ser aberto, né? Todas as pessoas podem ver os seus avistamentos ou não, pode ser fechado ali, só você e a equipe de pesquisadores da Universidade de Cornell que acaba tendo aí acesso a essas informações. E é muito importante isso, o benefício de você conseguir identificar as aves e submetê-los a essa plataforma é que você contribui com o desenvolvimento da pesquisa da ornitologia, porque assim, tem muita coisa que a gente ainda não tem noção, né? Não sabe sobre migração, sobre reprodução, ocorrências de determinadas espécies em determinado local, se a população está crescendo, se está diminuindo, as aves estão desaparecendo, o que está acontecendo. Todas essas questões a gente se baseia principalmente nesses levantamentos de campo. E
como vocês sabem, né, falta, né, os recursos aí no Brasil, mas com a nossa contribuição de uma forma voluntária, a gente consegue ter esses benefícios, né? Você tem ali a sua biblioteca de avistamentos e sabe quando que vai ser o próximo encontro, porque tem espécies que aparecem em determinada época do ano, tem espécies que somem e a gente fica assim: "Nossa, ai, será que está na fase daquele aparecer? Quem que será que eu vou ver?". Você consegue ter essa visualização, porque você está submetendo os seus avistamentos, suas fotografias, né. Mas, para isso, para você poder, contribuir com todos esses estudos, com todos os cientistas aí, você precisa reconhecer, você precisa identificar a espécie que está diante dos seus olhos. E para isso nós faremos até uma brincadeira aqui. Vamos lá, eu vou colocar um quiz e vou dar algumas pistas para vocês irem respondendo. Então, vai comentando aqui o nome das espécies que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Será que você consegue contribuir com a Universidade de Cornell? A imagem um, repare que, apesar de ser muito parecida com a imagem 2, são espécies diferentes. Já trago aqui isso para vocês. Não vou dar o nome, vocês vão escrever aqui no comentário o que que vocês acham. Se você souber escrever o nome científico, é preferível, mas se você não sabe, pode escrever o nome popular sem problema nenhum. O primeiro é uma ave que você pode reparar aí, né? O bico dela é um pouco mais claro, ela tem a íris. A íris, gente, é isso daqui, ó. Os olhinhos ali, ó. Os olhinhos, né? A íris, né? A parte branquinha ali do olho, a íris. E essas penas aqui da asa, a gente chama elas de penas coberteiras superiores médias, então ela não é a rêmide, né, a rêmide ela tá um pouco mais embaixo, as coberteiras elas cobrem as rêmides, então nessa área das coberteiras médias ele tem uma faixa amarela. Diferente desse nosso amigo aqui, né, que ele tem uma faixa, olha, é muito menor. Mas esse nosso amigo também, ele tem uma outra diferença, o olhinho dele é preto, os calções, dependendo da região, ele pode apresentar um calção aí amarelo, principalmente as espécies que ocorrem ali no Maranhão, Bahia, até o Rio de Janeiro, você pode ter essa espécie aqui que ele tem o tom aí laranja, mas pode ter também amarelo, depende muito da região, mas essas populações que estão aí do Maranhão, Bahia até Rio de Janeiro, ele tem um calção amarelinho aqui, a subespécie dele, mas ele tem essas variações que vai do amarelo ouro até o laranja. A espécie 3 desse quis, vamos lá, vamos saber, ela está presente aí em quase todo o Brasil, hein? Só não ocorre mesmo no, quer dizer, não tem registro ainda no Acre, no Amazonas e em Roraima. São só nesses 3 estados que ainda não há registro, pelo menos no IQAVES, aí da espécie 3. E a dica que eu dou é que ele tem uma certa associação aí em campos, em áreas abertas, não é uma ave florestal. Essa espécie aqui, a gente normalmente é um falcão, ó, eu já dando uma dica aqui, ou uma espécie 4, é um falcão, ele só não tem registro no Acre, então todo mundo aí do Brasil comentando qual que é essa espécie aqui, o número 4, hein? Ele também ocorre em áreas mais abertas, ele não é um bichinho florestal, mas ele tá às vezes em borda de mata. O número 5, ele, assim, normalmente ele está na copa. Super difícil de ver,
Não tem registro no Ceará e nem no Rio Grande do Norte. É uma espécie que a gente escuta muito. Nossa, ela é super ativa vocalmente e o som dele parece um grilo. Não sei imitar o canto dele, mas aqui, vamos lá. Se você sabe o nome da espécie número 5, comenta aqui nos comentários. Aqui, o número 6, ele é o queridinho do sudeste, do sul, do centro-oeste do Brasil, mas realmente ele não tem ali para a área da Amazônia, mas devido ao desmatamento ele está começando a subir um pouco a sua área de distribuição, porque ele é uma ave que conseguiu se adaptar aí muito bem às áreas antropizadas. E o número 7, essa daí ela é super abundante no sul e no sudeste, e tem uma população que também ocorre aí no sul do Mato Grosso do Sul. E se você falou maritaca, putz, errou. Desculpa, mas preciso te dar este preciso te contar, né, essa mas assim, tá tudo bem, né, todo mundo acaba chamando todos os verdinhos aí de maritaca, porque essas espécies ou que é monocromático ou que é colorido também, né, mas, a as essa população não, né, esse grupo, os psittaciformes, é uma os pistacídeos, né, é uma família bem grande. Só no Brasil são 87 espécies diferentes de psitacídeos. Então, assim, é uma diversidade que se você não estuda, não compreende, realmente confunde bastante. E a única forma de você conseguir identificar, diferenciar essas espécies é estudando. E não da forma, né, tradicional que ensinam aí na escola, né, de ficar decorando, né, essa coisa de decorar, pelo amor de Deus, não tem que ficar decorando, se você está fazendo isso já está errado, tá. Tem técnica para aprender a memorizar de uma forma divertida, onde você pode trabalhar as 3 memórias, né, a memória auditiva, a memória visual e a sinestésica. Daí, assim, aprende mesmo, né, se você trabalha em conjunto com essas 3 memórias, não tem como, você aprende e não esquece mais. Pode ser espécie frequente ou incomum na sua região. Mas qual a diferença entre observação de aves sobre o birdwatching e identificação de aves? Bom, como já comentei, o birdwatching acabou ficando muito popular por causa das fotografias, tanto que se você entra, né, na plataforma do Wikiaves, você vai ver que assim a quantidade de registros de fotos são muitos, muitos mesmo, porque é gostoso você sair, fotografar, mas se você não sabe identificar, você acaba aí perdendo uma grande oportunidade na observação de aves, né. Então, o birdwatching, ele não é resumido às fotos. As fotos, elas entram como uma ferramenta para você, comprovar o registro daquela espécie em determinado local, né. Isso também é muito importante a gente seguir, essas questões de localidade, você realmente ser honesto, honesta nisso. "Ah, eu fotografei essa ave nesse município, então é nesse município", você não vai colocar no município vizinho só para dizer que é um lifer do município, né, porque tem gente que vicia em lifer, então eu tenho que fazer esse alerta aqui também, tá. Mas, a observação, o birdwatching, é algo muito profundo, né, porque a gente realmente estuda as aves, então você acaba criando rotinas onde você acalma, você senta, escuta mais, você acaba promovendo outras sensibilidades além do auditivo e do visual. Você realmente sensibiliza com
outras situações extremamente importantes aí no convívio em sociedade. E dá para identificar todas as espécies que encontra? Nem sempre, né. Daí, assim, as fotos acabam surgindo justamente para nos auxiliar nessa parte, né. Você acaba fotografando, a ave voou, você de repente não sabe a técnica que dá para utilizar para identificar diretamente no campo. Então, eh, tem muitas formas da gente registrar e mesmo utilizando só o celular, você não precisa necessariamente ter uma câmera fotográfica para praticar o birdwatching, porque, eu até trago isso daqui, porque muitas pessoas, como já comentei, acaba achando que, birdwatching é fotografia de aves, e não, né, é você observar. Então, um binóculo pode aumentar a sua capacidade aí de visão e de olhar detalhes, você fala: "Nossa, essa ave, esse passarinho é tudo isso". É, mas também, dependendo da área, de repente uma área florestal, super difícil de fotografar, você consegue gravar as espécies cantando, vocalizando, emitindo chamados, e você faz isso utilizando o celular. Olha só que sensacional, né. Então, assim, são muitos benefícios que a gente colhe ao observar, ao identificar as espécies de aves. Quando você identifica os passarinhos, já começa a pegar ali um bichinho, né, que você fica assim: "Nossa, eu quero ver mais, eu quero aprender mais espécies". Tanto assim que tem gente que viaja o mundo atrás de: "Meu, eu vi essa espécie já", porque cada uma tem as suas particularidades, né, que nem às vezes recebo pessoal aqui que quer ver, quer observar o caneleirinho de chapéu preto, que quer observar o pipuí, que quer observar espécies endêmicas, espécies que só ocorrem aqui na nossa região, como a choquinha de asa ferrugínea, a choquinha da serra. Então, assim, tem muitas espécies que atraem pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, porque fica realmente assim fissurado e é uma delícia. Se você soubesse o quanto é bom, você começava amanhã. Ou hoje mesmo, né, procurando corujas aí. E é interessante que quando você começa a identificar aves, e você fica nesse frenesi, você vai querendo mais, mais, mais. Então, os passarinhos podem até te impulsionar a ter uma vida muito mais ativa. Vai que você está passando aí por um momento sedentária da sua vida, que você está precisando mesmo de um estímulo para você se movimentar mais, para você buscar mais uma vida ao ar livre, né, a sair dessas sair ali do seu casulo, né, e ser realmente mais ativo, procurar movimentar o seu corpo, com certeza as aves têm esse poder de fazer a gente levantar a hora que for para a gente procurar passarinhos. Um outro benefício é promover a nossa saúde mental. Quem tem problema com insônia, quem tem déficit de atenção, quem tem ansiedade, estresse, gente, tem que praticar a observação de aves. A observação de aves deveria ser prescrição médica. Eu falo isso sempre, porque quando você está, já estar em área natural já faz bem, né? A gente ali está ali promovendo, está respirando, tá em outra frequência, né. Agora, quando você começa a observar as aves, sabe aquele momento de estresse no trânsito? Meu, já era, porque é um momento que você para e você fala assim: "É uma oportunidade, parei, agora eu vou olhar, quem será que está aqui?". Nossa, o que eu recebo de clientes que falam assim: "Rita, o trânsito virou uma diversão depois que eu comecei a observar passarinhos", porque antes ficava super estressado, mal-humorado, mal-humorada, e agora eu me sinto bem até mesmo aí dirigindo na cidade. Eh Também a questão da ansiedade. Nossa, você realmente acalma. Passarinho tem esse poder, porque
Mas quando você sai para observar aves em uma área mais inóspita, tudo, você começa a cultivar, o silêncio, você começa a cultivar a calma, porque o passarinho não vai estar ali disponível para você o tempo inteiro. Então, a gente começa a entender um pouco mais o ritmo da natureza, como que funciona. Você entra super nesse fluxo aí e acalma pra caramba. Além disso, tem a saúde social. Eu até brinco, né? Eu costumo chamar de o efeito lago, né? Essa questão social, quando você começa a observar aves, é o efeito lago no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, onde quer que você esteja, porque quando as pessoas, todo mundo já deve ter visto alguma ave e falou: "Nossa, que passarinho diferente". Não, assim, é unânime. O que tem de gente que vem conversar comigo depois que sabe que eu observo aves, que eu dou aula, que eu atendo, que eu trabalho com isso, é muita gente, né, que chega com cada um com uma história completamente diferente. Eu até exemplifico aqui esse efeito lago, é assim: você pega uma pedra e joga lá no lago, e essa pedrinha cai na água e vai criando ondas, né, ela vai ficando ela é muito forte ali no centro e ela vai se dispersando, né, numa forma assim, vai criando um raio. Isso é o efeito lago, porque quando você começa a observar as aves e você conta uma particularidade de uma espécie para uma pessoa, conta outra particularidade de outra espécie para outra, de repente todo mundo começa a entender e começa a vir atrás de você, questionando, né, buscando mais informações. Eu até trago o exemplo da nossa aluna do treinamento Happy Birding, que a Marisa, ela tem 6 anos de idade. E ela entrou no treinamento com a mãe, né? A mãe, a Andréia, um beijo para vocês. E a Andréia me mandou mensagem outro dia contando que a Marisa começou a falar com a professora sobre os pássaros, isso. E a professora começou também a conversar com a escola e, resumindo, gente, está tendo um evento, né, a Semana das Aves, lá não lembro agora o nome do evento na escolinha, mas assim, tem teatro, tem apresentação, né, e ali eles vão desenvolvendo através da observação de aves, vai cultivando, eh, imagina, é uma criança de 6 anos que está conseguindo movimentar uma escola, né, eles estão fazendo ali, artesanato com produtos recicláveis. Então assim, a gente consegue aprender muita coisa com os passarinhos. Não é à toa que a gente escolheu o nome aí do projeto, é O Poder das Aves, porque as aves têm todo esse poder, né, de trazer benefícios pessoal, social, para todo mundo, né, não tem como, passarinho tem o poder. Envolve toda a comunidade, envolve a família. Também tem um outro aluno que começou a observar aves com 11 anos, o Thier, tem até nome de passarinho, né. A Fernanda é a mãe dele, ela me manda fotos das conversas da família no grupo lá do WhatsApp, né, falando assim: "Ai tia, que passarinho é esse? Eu vi um pássaro assim, assim, assado. Tia, eu vi uma ave de rapina assim, assim, assado". Então, a família inteira começou a observar aves e a referência de buscar os nomes, de querer saber quem é o Thier, o menino que agora está com 13 anos. E já viu aí mais de 100 espécies, tem a própria lista no eBird. É é bem gratificante, assim, estimular essa criançada e todas essas pessoas a observar mais as aves e estar em contato com a natureza. O Pedro também, aqui do canal, ele já escreveu um artigo no blog, eu vou até deixar a descrição aqui no vídeo, contando como que a relação dele com a mãe ficou muito mais próxima, né, houve, um entrosamento muito melhor depois que ele começou a levar a mãe para observar passarinhos. Então, assim, as aves, elas conseguem movimentar bairro, cidade, continente, né. Se você não sabe,
existe aí o Avistar, que é uma feira que começou ali, eles têm palestras, tem a parte de observação de aves mesmo, que o pessoal acaba fazendo em horários diferentes, tem a área onde tem exposição de tudo que é relacionado à observação de aves, com produtos, com pousadas, com destinos turísticos. Então, assim, passarinho movimenta muita coisa e pode trazer muitos benefícios. Isso, passarinho solto, tá? Passarinho preso, a gente não concorda, não. Mas isso é história para outro vídeo. Também tem o Vem Passarinhar, que é um movimento que começou no Rio de Janeiro e hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, se você gosta de observar aves, comece a chamar outras pessoas também para passarinhar e de repente você começa a ter um movimento do Vem Passarinhar e, sei lá, nome do seu bairro, nome da sua cidade, né? Enfim. E tem um evento mundial com mais de 190 países participando aí no Global Big Day. O Global Big Day é um evento que ocorre 2 vezes no ano, hoje, né? Porque foi tanto sucesso que agora tem o Global Big Day que ocorre em maio e o October Big Day. Então, são 2 datas muito especiais onde observadores do mundo param para submeter os seus avistamentos, as suas listas, através da Universidade de Cornell, da plataforma eBird. E o eBird, às vezes você ainda não tem não consegue identificar as aves, então ainda não dá para usar o eBird. O eBird é realmente legal você começar a submeter os seus avistamentos quando você já souber identificar os passarinhos. E quando você aprende a identificar as espécies, não é que você aprende, está o tempo inteiro aprendendo, porque são tantas espécies que você está o tempo inteiro você está descobrindo espécie nova, né? Não importa quanto tempo a gente estuda e vê aves, né? Observa aves. Sempre vai ter uma novidade aparecendo por aí. E quando você entra nisso e começa a levar mesmo como uma rotina, você tendo isso todos os dias na sua vida, seja observando nos comedouros, fazendo sua lista, fazendo fotos, né? Enfim, eh, você começa a ampliar a capacidade auditiva e visual. É possível até desmembrar sons, assim, chega a ser impressionante como a gente fica super sensível mesmo. Às vezes eu tô guiando, tô conversando com as pessoas e de repente eu escuto fulano, eu falo: "Olha gente, né, o Capau Branca tá cantando, ó, esse som é ele, olha, esse som é não sei quem", sabe. E o pessoal fala assim: "Nossa, a Rita parece camaleão, só que no ouvido, né, tá com um ouvido aqui na conversa e o outro ouvido nos passarinhos". E, depois que você começa a reconhecer os cantos, é algo que é natural. Fica, assim, meio que no automático mesmo, você fala assim: "Nossa, é fulano", e não que você não esteja prestando atenção no que a outra pessoa está dizendo. É que realmente ativa alguma coisa no nosso cérebro que a gente consegue, realmente reconhecer outros cantos ali. E a gente brinca, fala que é superpoderes, porque realmente você desenvolve uma capacidade auditiva, uma capacidade visual. As pessoas falam assim: "Nossa, que olho você tem!" Meu, eu não enxergo direito, eu uso óculos, mas é que quando você conhece a espécie, você vê uma silhueta que pode ser, você fala assim: eu vou lá conferir". Teve até um caso que eu estava caminhando na borda de mata com dois clientes, né, que hoje são amigos aí também, o Luiz e a Bianca, e eu falei para eles assim, eu falei: "Tô vendo alguém ali, deixa eu ver se é isso mesmo, né, antes de dar alguma empolgação para vocês". Na hora que eu realmente olhei no binóculo, era um urutá, uma ave que, nossa, é muito parecida com um tronco, mas quando você estuda as aves e consegue, ter essa memória visual, assim, das silhuetas,
Então você começa a identificar elas, até mesmo por uma questão comportamental. Quando a ave está passando, você consegue saber através do padrão de voo, dá para saber. Então, assim, realmente a gente amplia muita capacidade na nossa vida, é muito legal. E além de tudo, a gente começa a ficar uma pessoa muito mais calma, você fica mais compreensiva, você fica mais paciente, porque, passarinho não vai aparecer a hora que a gente quer. Então tem lugar que você precisa sentar, relaxar, esperar, silenciar o corpo, silenciar a mente, manter a concentração nos cantos ali. Então, observar as aves estimula a paciência. Tem momentos assim que tem o que fazer, tem que esperar, tem que sentar, silenciar o corpo, silenciar a mente e manter a concentração nos cantos, não tem o que fazer, o passarinho, né. E quando a gente entende que o birdwatching, a identificação das espécies, é uma terapia, acaba tendo alguns efeitos aí colaterais que, assim, não tem jeito, gente, vicia, né. A observação de aves acaba sendo um vício e não tem como você desver algo que você viu, é impossível. Então, assim, você vai ver, não tem como dirigir rápido por estradas onde a fauna está passando, que pode atravessar. Você tendo essa consciência, e tendo essa sensibilidade, você acaba tendo uma direção mais defensiva. Não tem como continuar com hábitos nocivos com a natureza. Então, quando você vai no mercado comprar determinada coisa, não tem como, você se questiona, né, você se envolve com os problemas ambientais para tentar achar uma solução. Realmente existem esses efeitos aí colaterais quando a gente começa a observar passarinhos. É como se as aves elas puxassem a nossa atenção e falassem assim: "Ó, se liga". E mesmo sabendo de tudo isso, de todos esses benefícios e esses efeitos, e se você ainda tem interesse e continuar, você quer entrar nesse universo, saiba que a tecnologia revolucionou a ornitologia. Ornitologia é a ciência das aves, né? O estudo dos passarinhos aí, dos animais com penas. E tem aplicativos gratuitos aí, como Merlin, eBird, BirdNet, Nestwatching, plataformas digitais como Wikiaves, Bioface, Xenocanto, eBird, Birds of the World. Tem muito conteúdo aí na internet, né? Além aqui, a gente no canal, tem outros canais aí, como já falei, do Avistar, ele também com o Covid e tudo, acabou que tendo um formato digital, então tem palestras incríveis aí no Avistar. Também quem gosta de ouvir, tem o pessoal aí do Uru Podcast, né, também o Bate-Bico Podcast, antes o Will Mesquita comandava lá o Bate-Bico, agora ele está na revista Uru, no Uru Podcast, então tem muita coisa no meio digital para a gente aprender sobre os passarinhos. Para quem gosta do método mais antigo, dos livros, e isso eu recomendo fortemente vocês terem aí os seus livros. Então tem o Aves de Rapina do Brasil, que é um material maravilhoso. Se vocês soubessem a quantidade de informação e de realmente de que você consegue diferenciar a espécie de rapina, que sempre te deixou na dúvida, tenha esse livro Aves de Rapina do Brasil, e se eu fosse você eu comprava agora, porque deve estar acabando aí os exemplares, viu. Dá para você comprar diretamente com os autores ou na Loja dos Passarinhos. A gente recomenda a Loja dos Passarinhos para você comprar aí não só os livros, mas tem muito acessório, binóculo, tem umas coisas bem legais lá. O livro Ornitologia Brasileira já é uma raridade por aí, mas você pode encontrar em sebo, nessas lojas virtuais. O livro Aves de Rapina do Brasil, Aves de Rapina não,
O livro Aves do Brasil, a gente tem aí da Marta, né? E a gente tem o da Mata Atlântica. Eu estou falando desses livros porque são os livros que a gente conhece, que a gente tem. Tem o Aves do Sudeste do Brasil, dos Irmãos Melo, que é um guia muito legal. E eu estou carregando ele para tudo quanto é lugar. Ele é um pouquinho pesado, mas eu, nossa, estou meio que viciada nele também. Além de todos esses livros, também tem uns menorzinhos, que são guias de campo, Aves da Mantiqueira, A Natureza no Jardim, que já é um livro, assim, para você realmente cultivar e ter as aves perto de você, mas não ter engaiolada, né. A gente até seria uma revolução se as lojas, o pet shop aí, de vez de vender gaiola, vender caixaninho, então a gente realmente oferecer um abrigo para as aves, oferecer um alimento no momento que elas estão precisando, água, é muito legal e eu recomendo muito vocês terem esse livro A Natureza no Jardim. E existem esses livros, né, de estudo e guias de campo. Os guias de campo, né, os livrinhos que são mais compactos, eles têm mais imagens, são livros realmente para facilitar a identificação do espécime quando nós estamos no campo. E além desses livros também tem toda a tecnologia aí que eu já mencionei nesse vídeo. E para quem quer ter uma vivência com pessoas, né, capacitadas, existem aí os movimentos, o Vem Passarinhar, no estado de São Paulo aí, a CEIV está promovendo vários Vem Passarinhar, que está sendo bem legal, está tendo uma resposta bem bacana. Dá para você também contratar passeios, que nem aqui eu trabalho com diversas agências na Serra da Mantiqueira, também ofereço aulas particulares, então quem está aqui na região consegue contratar esses serviços e também tem vários colegas aí que trabalham em outras áreas, como o o Fred Crema, que está aí com a Maritaca Expeditions, né, então tem tem vários locais, os irmãos Melos aí do livro Aves do Sudeste do Brasil, eles também são guias e atuam na área do Rio de Janeiro. Então, assim, é só você pesquisar que você consegue encontrar guias capacitados que irão te acompanhar aí numa passarinhada, algo que será bem diferente, vai envolver uma vivência bem legal para sua vida. E além de tudo, se você tem uma área, natural, quer saber quais são as espécies que vivem ali, mas não tem tempo para conseguir se dedicar aos estudos mas de qualquer forma você quer ter uma lista de espécies, justamente para você ter ações que vão conservar, vão promover a conservação dessas espécies na sua área, você pode contratar um levantamento da fauna, um diagnóstico ambiental. Eu também acabo oferecendo esse tipo de serviço aqui para nossa região. E, além de tudo, também há os treinamentos online. Nós estamos aí com o Happy Birding, é claro que ele não fica aberto o tempo inteiro, porque a gente precisa acompanhar as turmas, ver o desenvolvimento, como está indo aí o andar, né, a, o aprendizado dos alunos, e então exige uma dedicação e a gente tem esses treinamentos online com aulas gravadas. E se você está aqui comigo até este momento, dê aquele like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê num próximo.